A ligação veio no meio da noite. Sua voz era calma, divertida. Sua filha esqueceu o lugar dela. Meu filho a lembrou. Eu não atendi. O silêncio perturba homens que prosperam no poder. Encheu a situação de arrogância. Considere isso um aviso. Mantenha-os na linha. Encerrei a ligação sem dizer uma palavra, mas as palavras ficaram presas na minha cabeça como uma navalha. Eu havia cortado gargantas em 14 países, deposto presidentes, generais e intocáveis cujos nomes nunca tinham visto a luz do dia. Por 25 anos, apaguei vidas como giz de um quadro negro. E agora alguém achava que machucar minha filha era uma mensagem que eu engoliria. Não, era uma admissão de fraqueza. E fraqueza só tem uma conclusão. Ela estava deitada na cama do hospital, com o rosto inchado, as costelas quebradas, os lábios tremendo em murmúrios semiconscientes. Sentei-me imóvel ao lado dela, contando cada hematoma como uma conta detalhada. Quando ela acordou, não olhou para mim. A vergonha irradiava dela como calor. Perguntei, por que ele? Seus olhos se encheram, não de confusão, mas de reconhecimento. A resposta já estava escrita em seu silêncio. Foi então que a vi. A conexão, os padrões que ela ignorara, as ligações tarde da noite, as conversas sussurradas que ela achava que eu não conseguia ouvir, o dinheiro que desaparecera de sua conta, o tipo de detalhe que só um pai que vivia no armário conseguiria juntar. Não fora um acidente. Ela não se apaixonara simplesmente pelo filho de um gangster. Fora incriminada, armada, usada. O garoto não era seu único traidor. Em algum lugar mais profundo, mais próximo, outra mão comandava aquilo. Me sobressaltei silenciosamente. Registros telefônicos, transferências bancárias, impressões digitais que ela pensara terem sido destruídas. Ela fizera aquele trabalho para governos, impérios. Fazê-lo agora era quase trivial. Suas mensagens me diziam o suficiente. Encontros secretos, promessas sussurradas em quartos de hotel, palavras que pareciam mais correntes do que amor. Ele a possuía, não por afeição, mas por influência. Mas então a trilha deu uma guinada, um segundo número, um nome do meio que ele havia arquivado sob algo inócuo. Professor, eu sabia que não. Cruzando contatos, padrões e movimentos, descobri a verdade. Ela não havia sido simplesmente seduzida. Eles haviam sido apresentados, negociados por alguém em quem eu confiava, que queria me distrair e me comprometer. A traição foi cirúrgica, precisa e, de repente, não se tratava apenas do filho de um chefe da máfia espancando minha filha. Tratava-se da minha esposa entregá-la. A prova veio em pixels, um vídeo de segurança de hotel. Minha esposa sorriu, levou minha filha para a Cova dos Leões, não contra a vontade dela, porque confiava na mãe, e a deixou lá. Assisti à filmagem 3 vezes. Em cada uma delas, meu peito permaneceu imóvel, minha respiração regular. A raiva é um luxo que homens como eu abandonaram há muito tempo. Em vez disso, a clareza chegou. Naquela noite, deixei as imagens impressas no balcão da cozinha e não disse nada. Ela entrou, viu-as, congelou, os lábios entreabertos. Então as mentiras instintivas vieram à tona. Não é o que parece. Você não entende. Eu precisava de disciplina. Interrompi-a com uma única palavra. Por quê? Sua compostura se despedaçou. Desculpas a culpavam. O instinto de sobrevivência a arranhava na garganta. Ela culpava as dívidas, as ameaças, o desespero. Mas a verdade estava entre as palavras. Ela não tinha sido coagida. Ela tinha sido cúmplice. Eu não gritei. Eu não a toquei. Em vez disso, coloquei um envelope sobre a mesa. Dentro estavam todos os arquivos, todas as mensagens, todas as evidências que a ligavam à traição. Pegue, eu disse. Vá com ele. Veja se ele te protege quando eu terminar. Suas mãos tremiam. Ela não abriu, nem precisava. Ela sabia exatamente o que havia dentro. Então acrescentei, quase gentilmente, lição 1, a dor tem memória, e você a carregará pelo resto da vida. Seu rosto se contorceu em horror silencioso. Eu me virei, deixando-a suportar o peso de suas próprias decisões. Para alguém como ela, a exposição é a pena de morte, e eu nem tinha derramado sangue. Ao amanhecer,
A propriedade estava em silêncio. O chefe da máfia e seus guardas jaziam dispersos, desfeitos pelo tipo de eficiência que só anos na escuridão podem produzir. Seu filho viveu o suficiente para ouvir como soam as verdadeiras lições. Mas o verdadeiro assassinato já havia sido cometido, não com uma bala, não com uma faca, mas com a verdade. A traição da minha esposa agora apodrecia à luz do dia, inescapável. Ele nunca poderia correr o suficiente para se esconder dela. Eu caminhava pelas ruas silenciosas ao amanhecer. Minha filha se recuperaria lentamente, mas se recuperaria. Eu não buscava cura, apenas clareza. No meu trabalho, o amor sempre foi um fardo. Confiar em uma arma entregue ao inimigo. Eu tinha esquecido. Agora me lembrava. E a memória é a espada mais afiada de todas. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Assine agora o Cheating Stories Insight World para mais histórias incríveis.